Seja muito bem-vindo a mais um Alívio Cast, o podcast do Instituto Indoor. Eu sou Renata Salvador e é uma alegria estar aqui para o nosso segundo episódio. Aqui a gente fala sobre dor, mas também fala sobre alívio, sobre recomeços, sobre esperança e de caminhos possíveis para viver com mais leveza, com menos dor e o que fazer com essa dor crônica e as suas consequências na nossa saúde. Ao longo dos episódios, nós vamos conversar com profissionais que lidam com a dor do outro e que buscam, dentro da ciência e das tecnologias, recursos para aliviar, para tratar e para manter esse paciente sem dor, com mais qualidade de vida e com movimentos livres. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Esse episódio vai trazer muito conhecimento. E se você gosta desse assunto, se você se interessa, já siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no @instituto.indoor. Aproveita também e se inscreve no nosso canal do YouTube para você ficar sabendo sobre os próximos episódios. É só ativar o sininho para receber as notificações. E mais uma dica importante. Assim que terminar esse episódio, já compartilha com o maior número de pessoas possível porque essa conversa de hoje, ela vai ajudar bastante gente. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Rezec, ele que é ortopedista pela USP e também especialista em cirurgia do joelho pela Faculdade de Medicina do ABC. Olá, doutor, tudo bem? Olá, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer participar do Alívio Cast. A gente poder trazer mais informações aí para a população, para os nossos pacientes, para as pessoas poderem ter mais informações para poder trazer mais alívio aí em mais algumas causas de dor, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que você vai colaborar bastante aí com toda a sua expertise. E o assunto de hoje é... É isso aí, doutor Fernando. Então, a tua especialidade é joelho. Então, o assunto de hoje vai ser sobre artrose de joelho. Vamos explanar esse conhecimento, que você possa nos orientar aqui e, com toda a sua expertise, educar os pacientes que sofrem com essa dor crônica. É um assunto muito comum, né? Quem não tem pacientes mais idosos geralmente já tem algum grau de artrose, né? Ou pessoas mais novas que ainda não vivenciaram isso, tem alguém na família que tem, né? E com isso pode levar mais informações e ajudá-los. De 70% a 80% das pessoas com mais de 60 anos tem artrose. Eu acho que é a patologia articular mais recorrente dentro do consultório da ortopedia, né? A dor no joelho, a dor articular em idosos, a mais comum que a gente encontra no consultório, que a gente vê mais no nosso dia a dia, é a artrose de joelho mesmo. Dentre as articulações, a artrose de joelho é a que mais aparece, é a que mais a gente... Acho que só perde a coluna, né? A coluna é mais comum, em segundo lugar vem aí o joelho e quadril. Uhum. Várias articulações, acho que a artrose, ela comete todas as articulações, né, doutor? Mas quando a gente fala em joelho, é muito mais sensível porque é uma articulação, joelho e ombro, são articulações que a gente usa mais, né? Então, o paciente que vem procurando, assim, recurso é porque tá difícil. Você é uma artrose ali de dedo, de mão, eu acho que consegue levar, mas de joelho é mais complicado. O fato de ser uma grande articulação, né, ela é uma causadora de bastante dor, né? Então traz um incômodo importante para o paciente e com certeza isso faz incomodar bastante e levar a procurar recursos para tratar. Doutor, fala pra gente o que é essa artrose que acomete tanto aí os nossos idosos. Bom, o termo artrose é o termo mais conhecido, né, pelas pessoas.
Mas recentemente a gente teve uma alteração nessa nomenclatura, né? Que em vez de artrose a gente prefere chamar de osteoartrite, porque esse termo ele acaba englobando não só a parte degenerativa da lesão, né? A artrose é uma doença que ela ocorre por conta de desgaste das estruturas da articulação, em especial no joelho. Nós não temos só a cartilagem, né? A gente tem cartilagem, temos ligamentos, temos uma fibrocartilagem, que é um menisco, que é como se fosse um amortecedorzinho que tem dentro do joelho, né? E essa doença acomete todas essas estruturas. Associado a isso, ela tem um componente inflamatório também, né? Por isso que tem esse final desse nome, esse it, ele remete à inflamação que está associado a essa doença, né? Então, basicamente, a osteoartrite é o desgaste, né, que foi evoluindo na articulação associado à inflamação local da articulação. Uhum. Então, a gente pode dizer que a artrose é uma patologia crônica e inflamatória e Sim, degenerativa. Isso, ela tem os fatores tanto inflamatório quanto degenerativo associados, né? Quais são os principais sintomas que o paciente, quando começa? Porque a artrose, ela tem, se ela é degenerativa, ela tem estágios, Sim. né? Quais são os principais sintomas quando começa? Tipo, agora eu preciso ligar um alerta porque pode ser que eu esteja desenvolvendo, né? Geralmente no início do quadro, os pacientes que ainda não têm a osteoartrite instalada, mas tem ali uma lesão condral inicial, uma lesão da cartilagem inicial, né, melhor dizendo, ele vai notar algum grau de dor, né, desde uma dor leve, após exercícios ou durante os exercícios. É associado também a inchaço na articulação, pode acabar tendo, por conta desse componente inflamatório, tem aumento do líquido dentro do joelho e ocorre inchaço. Pode ter também um grau de rigidez, né? A pessoa ela pode ter um pouco de dificuldade para iniciar o movimento, né? Até ali, popularmente falando, até o corpo esquentar, ela tem um pouco mais... É mais quando a pessoa se levanta de manhã. Essa rigidez é mais matinal. Ela pode vir matinal, mas ela pode também associado a períodos de repouso, né? Então, acaba que essa inflamação, ela pode acabar acontecendo, mas, por exemplo, pacientes que têm uma lesão mais instalada, mais grave, até em momentos durante a realização do exercício, dos movimentos, ela pode ter um pouco de rigidez também. Entendi. Por conta de algumas alterações anatômicas que acabam acontecendo ali. Uma das coisas que a gente acaba vendo depois na evolução é a formação dos, chama osteófitos, que são as pequenas proeminências ósseas. Os bicos de papagaio, Exato. Né, doutor? Os mais conhecidos, né? Que também dá no joelho, né? Não é só na coluna, não. Pois é. E isso acaba limitando um pouco o movimento e causando uma rigidez crônica, né? Então, esses são os principais sintomas que a gente nota aí nos pacientes. Então, o principal sintoma de alerta, assim, é a dor. O início é a dor. Também, uma coisa também que é bem comum inicialmente é a crepitação, né, na articulação. O paciente, às vezes nem tem uma dor tão importante, mas fala, doutor, meu joelho, ele crepita, ele estala, né? E quando você vai examinar o paciente, você palpa ali, pede para ele movimentar, você sente aquele creque-creque da articulação. Sim. Isso já é um grau de início de desgaste ali da cartilagem, né? Os casos mais avançados de artrose, daí tem deformidade, o joelho muda a sua estrutura, né? O joelho ele fica maior, mais grosso, mais largo. Sim. Você consegue até, examinando, sentir essas proeminências ósseas. Então, daí já tem uma deformidade presente, né? Mas de início é isso mesmo que o Dr. Fernando Rezec mencionou aí. Então, a dor, né, doutor? Você que é o médico da dor, ela é um sintoma, como você sempre fala, é um sintoma de alerta mesmo. A gente não pode ignorar, Sim. né? Sim, e o sintoma inicial de dor na artrose, ele é mecânico, né? É por conta dessa alteração estrutural.
e depois, quando essa dor ela se torna crônica da osteoartrite, já tem uma dor associada à dor mecânica, que é uma dor já de sensibilização daquela articulação, a dor dos nervos, né? Essa dor da sensibilização, que também é um ponto importante de ser avaliado o paciente que tem dor crônica, que sofre de artrose ou de osteoartrite. Muito legal. E quais os fatores de risco? Bom, a gente tem alguns principais, né? Acho que o principal aí que a gente tem que alertar e levar para as pessoas é o sedentarismo, né? O sedentarismo, o sobrepeso, a obesidade. Acho que são os fatores aí principais que acabam levando ao osteoartrite, né? Sedentarismo, sobrepeso e a obesidade, né? São as alterações metabólicas, né? E a famosa síndrome metabólica que vem associada com outras doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes, né? E uma das causadoras é a obesidade, que é o principal fator de risco aí para osteoartrite, né? A gente tem alguns outros fatores de risco, e o fator genético também está associado, quem tem histórico familiar tem um risco um pouco maior. Sim. Tem algumas causas secundárias também para artrose, por exemplo, uma pessoa que já teve uma fratura no joelho, ela tem um risco um pouco maior, já teve uma lesão ligamentar, uma lesão do menisco, também são fatores de riscos para desenvolvimento posterior da osteoartrite. Então, um trauma, né? Uma artrose pós-traumática, uma osteoartrite pós-traumática pode acontecer. Aí isso acomete mais pessoas mais jovens, né? Não quer dizer que a artrose, a osteoartrite, ela vai estar presente somente nos idosos. Então, o jovem que teve ali uma lesão, né, de joelho, ele pode vir a desenvolver mais cedo, de repente. Sim, esses casos pós-trauma, com certeza, eles têm um risco maior, né? E acaba cometendo mais jovem mesmo, esses casos. Outro fator também que a gente tem que levantar é as doenças inflamatórias, né? As doenças reumatológicas, elas são alguns fatores também que levam ao desgaste mais precoce da articulação. Então, um paciente, por exemplo, chega um paciente jovem com uma lesão mais avançada da articulação, sem um histórico de trauma, de alguma outra lesão associada que pode ter levado a isso, a gente tem que acender um alerta em relação a doenças reumatológicas, né, que é uma causa importantíssima. Não só a gente chama de overuse da articulação, o excesso de uso da articulação, mas também o componente inflamatório mais pronunciado, esses casos reumatológicos, pode também levar a um desgaste mais rápido. Além do trauma, o excesso mesmo, né, de impacto nessa articulação. Atletas, né, que tem atividade de impacto. Então, esse excesso mesmo de uso da articulação, de impacto repetitivo naquela articulação, também predispõe a evoluir com artrose, né? Esse que a gente chama de uso sobrefisiológico, né, da articulação. Atleta profissional, ele está sempre tentando se superar, né? Então ele está ali no limite do corpo dele. Então acaba que em algum momento, infelizmente, acaba tendo algumas lesões associadas, né? Isso aí pode levar ao desgaste mais rápido também. Eu confesso que, pelo meu histórico familiar, eu já tô cuidando. Eu já não corro mais, eu fico ali na minha bicicleta, já pensando em proteger a minha articulação, porque ver o sofrimento, né, da pessoa que sofre aí com a osteoartrite é bem... Desde a fisioterapia a gente acompanha, né? A gente tinha bastante pacientes com artrose, então o sofrimento é grande, por isso fica aqui o alerta, né, gente? Se você que tá já com essa dor na articulação, já tá ali crepitando, sente que o teu joelho tá estralando mais que o normal, já procura ajuda, procura um bom ortopedista para fazer toda essa avaliação, toda essa investigação. Aqui no Instagram do Instituto Indoor, a gente tem muita informação sobre isso, então não perca a oportunidade de dar uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. Ainda, eu acho que vale a pena a gente comentar em relação aos fatores de riscos.
A idade, né, que é bem acima de 50 anos. O sexo feminino também, né, tem uma tendência maior para artrose de joelho? Geralmente o risco é um pouco maior no sexo feminino. Não. E a questão da obesidade, da doença metabólica, que o Dr. Fernando Rezec mencionou, é porque não é só por estar acima de peso, não é só a sobrecarga na articulação por conta do peso, mas sim porque o obeso, o paciente que tem essa doença metabólica, ele produz muitas citocinas inflamatórias no corpo, né? E essas citocinas, essa inflamação subclínica, né? Essa inflamação crônica, ela ajuda a degradação de cartilagem, não só de joelho, mas também de outras articulações do corpo. É porque diz, né? Eu estava em caso de um paciente, ele tinha artrose nas mãos, mas aí ele fez ele não tinha relação com a obesidade, porque não tinha impacto, né? Porque a gente pensa em obesidade, a gente pensa no tornozelo, no joelho, no quadril, né? Mas nos membros inferiores, né? Mas não necessariamente ele vai acometer só os membros inferiores. Sim, e aí ele perdeu peso e melhorou a inflamação, mas ele não tinha impacto ali com as mãos, né? Outra coisa que o Dr. Fernando comentou, de artrose primária ou secundária, né? Acho que para a gente poder diferenciar mais, a artrose primária seria o quê? A artrose que... É mais fácil a gente começar pela secundária, né? Perfeito. Pra gente explicar. A osteoartrite secundária, ela causa... a gente tem as causas principais por motivos não da articulação, né? Por exemplo, um paciente que teve um trauma e acabou tendo uma fratura ali na articulação, foi uma causa externa, né, para aquilo lá. Ou então um paciente com uma doença reumatológica que acaba gerando inflamação sistêmica e isso acaba repercutindo nas articulações. Essas são causas secundárias. Agora, as causas primárias são as próprias ali de dentro da articulação, né? Paciente que foi pela sobrecarga da idade, foi acabando lesionando um pouco a cartilagem, e isso acaba evoluindo, ou então alguma lesão ligamentar, alguma lesão meniscal, que são próprias ali da articulação, que pode acabar acontecendo e depois evoluindo com a degeneração mais grave da articulação. Quando eu atendia na fisioterapia, chegavam muitos pacientes com condromalácia. Isso pode ser uma predisposição a desenvolver osteoartrite? É o estágio inicial ali, né? O condromalácia, ela a gente caracteriza ela como se fosse um amolecimento da cartilagem, né? Então é o estágio inicial, grau 1, grau 2 ali, quando a gente faz uma ressonância e vê uma lesão da cartilagem, é essa condromalácia. E se não cuidar, é importante a gente descobrir nesse momento, porque aí tem algumas coisas que dá pra gente fazer para evitar a evolução, né? Porque se a pessoa tem esse diagnóstico e descuidar, ela vai acabar evoluindo com uma osteoartrite no futuro, né? Enquanto tempo, não dá pra gente precisar. Mas isso aí pode acabar acontecendo em questão de 10, 15 anos. Não é uma coisa tão rápida, né? Então acaba que a pessoa não consegue projetar num futuro num tempo tão rápido, então acaba que ela vai negligenciando. O problema é só daqui 15 anos, então eu vou começar a atividade física só ano que vem, ou deixa eu passar as festas de finais de ano. Vou tomar um remedinho aqui, já vai melhorar, né? Acaba adiando o tratamento, né? E aí vai evoluindo aos poucos. E deixa de cuidar do que é importante e acaba ficando urgente, né? Doutor, e o paciente chegou lá para você no teu consultório com essas características, né? Dor, crepitação, quais são? Como que você faz esse diagnóstico? Como que fecha esse diagnóstico? Qual é o exame que você pede? O diagnóstico a gente consegue dar pela própria clínica, né? Pelas queixas, características das queixas do paciente. E no exame físico também a gente consegue notar, às vezes, como o Dr. Lourenço falou, o paciente já chega num grau mais avançado, você vê até uma deformidade já, né? O joelho um pouco mais para dentro ou mais para fora, né? E só através do exame físico, exame clínico, você já consegue dar o diagnóstico para ele. É claro, você vai fazer algum exame de imagem associado para quantificar o grau, às vezes se ele tem um desvio, ver a angulação, quantos graus de deformidade tem aquele joelho, né? Mas o diagnóstico mesmo, ele é clínico, né?
E é claro, é importante também fazer alguns exames laboratoriais, porque como a gente citou algumas vezes aí, a doença metabólica, ela vem junto. Então, às vezes, esse paciente é o primeiro médico que está te procurando, né? Ainda não passou com um endocrinologista, com um cardiologista. Então, é importante também fazer alguns exames laboratoriais para você conseguir direcionar o tratamento desse paciente, não só da parte ortopédica, mas também nas outras partes que são importantes para ajudar no tratamento. Tratar a doença base dele, né? Que tá a inflamação crônica aí, né? Detectar e tratar, né? Poder... A gente tem que pensar no paciente como um todo, né? Não a só equipe multidisciplinar aí para poder ajudar, Sim, e isso a gente faz muito bem lá no Instituto Indoor, né? O paciente, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? E esse paciente é olhado de forma ampla e ele entra no nosso método de tratamento, né? E para verificar todas as nuances, né? Tudo que está acontecendo. O paciente ele passa pela consulta médica, passa pela nutricionista, pelo nutrólogo, pelo endócrino. Então a gente tem uma equipe boa lá de atendimento, fisioterapia, para poder abraçar esse paciente e a gente ter um resultado mais duradouro, um resultado mais longo e não apenas um alívio temporário e que para de usar a medicação, a dor volta. Sim, e agora, já que a gente está falando nisso, nessa equipe multidisciplinar, vamos falar dos tratamentos, né? Quais são os tratamentos que a gente tem aí à nossa disposição? Bom, a gente tem uma gama de tratamentos não cirúrgicos, né? Inicialmente aí a gente sempre tem que tentar com o paciente o tratamento não cirúrgico. E a gente tem bons resultados, né? A gente tem conseguido evitar várias cirurgias aí fazendo esses tratamentos. E quais são eles? O principal aí, a gente tem que pensar na mudança do estilo de vida, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, o pilar principal do tratamento é o fortalecimento muscular, né? É claro, a gente vai precisar agregar outras fontes de tratamento, porque a gente tem vários pontos de apoio nesse tratamento, o resultado é melhor, né? Mas um pilar principal aí é o fortalecimento muscular, né? Associado a um fisioterapeuta, que é importante, um profissional habilitado nessa parte, né? E também os outros tratamentos envolvem a perda de peso, tratamento farmacológico com medicações analgésicas para tirar aquela crise aguda, né? Junto com alguns anti-inflamatórios, tá? Além desses tratamentos, dá para a gente também usar alguns complementos na terapia medicamentosa, entre eles, a cúrcuma, o colágeno tipo 2, a gente tem a condroitina e glucosamina também, que são terapias que ajudam a diminuir a inflamação articular, né? E acaba ajudando também no controle da dor do paciente. Então, o comprometimento do paciente nesse primeiro momento é o mais importante, né? Porque não é nada fácil mudar o estilo de vida, perder peso, parar de fumar, né? Fazer atividade física, já que o sedentarismo é uma causa, né? Tá entre as causas, é um fator de risco. Então, e fazer esse paciente mudar esse estilo de vida é um desafio. Eu acho que a parte mais difícil mesmo é ele entender a doença que ele tem, né? Ter orientação, essa educação em dor, essa orientação no que ele tem, para ele poder mudar. Né, para ele saber que aquilo é importante, que se ele fortalecer o músculo vai ajudar a diminuir a sobrecarga na articulação, que se ele emagrecer vai diminuir a inflamação no corpo dele, vai diminuir a sobrecarga naquela articulação. Então isso é muito importante, porque senão o paciente ele acaba se intoxicando com medicação. É muito comum, a gente atende muito paciente que chega lá tomando anti-inflamatório diário, usando analgésico diário, e isso aí tem um risco-benefício ruim para o paciente, né, porque o uso crônico de anti-inflamatório prejudica rim, prejudica fígado, estômago, né? Casos de pacientes com úlcera de estômago ou com sangramento de estômago por conta do uso de muito anti-inflamatório. Então, o objetivo nosso é
diminuir a dor desse paciente para que ele pare de usar esses tipos de medicações, para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele busque saúde, né? A gente não quer tirar a saúde do paciente, a gente quer que ele dê saúde para ele. Então, e com esse tratamento a gente consegue diminuir o uso dessas medicações e com isso melhorar a qualidade de vida. É importante a gente falar aí sobre educação, né? Que eu perco bastante tempo da minha consulta explicando muito para o paciente, né? Acho que isso é importante, e esse podcast também que a gente está fazendo aqui vai trazer bastante informação. Tem até um estudo recente aí que avaliou uma intervenção em um grupo de pacientes, intervenção só educacional, com uma aula com o médico explicando o que é a osteoartrite, né? Uma aula com o fisioterapeuta ensinando alguns exercícios, a importância dos exercícios, uma aula com o nutricionista falando sobre uma boa alimentação, e uma intervenção só educacional acabou que em 12 meses e 24 meses trouxe uma melhora no quadro de dor do paciente em relação ao grupo que não teve essa intervenção educacional. Então, assim, são informações que são importantes a gente difundir, né, para levar só de levar a informação já altera uma consciência ali da pessoa, e acaba que ela vai mudar o estilo de vida dela, e isso acaba melhorando também. Muito bom. E a questão da suplementação, né? Tu comentou do colágeno tipo 2, né, e da cúrcuma, né? Então acho que são os suplementos que a gente usa bastante, né? O colágeno tipo 2, preferência pelo não hidrolisado, qual que se usa entre eles, ou a glicosamina, a econoitina? Bom, assim, a gente geralmente usa o colágeno tipo 2 não hidrolisado, né? Há uma dúvida grande nos nossos pacientes, que eles têm um imaginário que tomando colágeno, ele vai absorver aquele colágeno e ele vai lá recuperar a cartilagem, né? Mas não é isso que acaba acontecendo. O colágeno tipo 2 não hidrolisado, ele acaba agindo no sistema linfático, no próprio intestino mesmo do paciente. Ele atua no sistema linfático, e isso diminui a inflamação sistêmica e principalmente na articulação. E com isso ajuda a aliviar, né? Sim. Ele age no sistema imune, né? Naquela questão a resposta... E hoje? A degradação da cartilagem. Né? Acaba que a degradação da cartilagem que ocorre na osteoartrite, ela libera algumas moléculas de colágeno tipo 2. Então, o nosso sistema inflamatório acaba reagindo a essa liberação. Então, na ingestão do colágeno tipo 2, acaba meio que treinando nosso sistema linfático para reconhecer aquilo lá e não reagir contra essa molécula. Ele reduz, né? Ele reduz essa resposta autoimune contra a cartilagem, né? Então, essa diminuição da resposta imune faz com que não se tenha degradação. E aí a gente pode entrar no assunto da microbiota intestinal também? Sim, com certeza. Porque tá se falando muito sobre isso, né? O paciente que tem ali uma microbiota funcionando direitinho, ele tem uma absorção muito melhor de todos esses suplementos, né? Sim, então, exatamente. Por isso que a importância da equipe multidisciplinar, né? Na hora que ele passar pelo endócrino, pelo nutrólogo, nutricionista, que vai ajudar ali com a dieta, né? Então, todos avaliam, todos cuidam desse paciente, né? De forma personalizada e única, né? O paciente que tem um intestino ruim, assim, um intestino mais ressecado ou um intestino mais solto, ele não tem absorção adequada desses nutrientes. Então, você acaba que pela via oral você não consegue fazer essa suplementação, ou ele não tem uma resposta tão boa na suplementação, o que faz a gente pensar aí numa suplementação injetável, né, intramuscular, para poder ajudar, dar um suporte inicialmente a esse paciente, até que a gente consiga ter um controle dessa parte intestinal, da microbiota intestinal, para daí sim dar seguimento com a suplementação oral. Então ele acaba perdendo todo esse suplemento aí, né? A gente fala, o tal do cococá. O paciente acaba desperdiçando, porque, né, essa suplementação tem um custo, de tratamento, e você acaba desperdiçando, fazendo um cocô caro mesmo e não tendo resultado com o paciente. Então, sim, por isso que é importante avaliar a questão intestinal também durante a consulta. O tratamento, né? E isso, vocês lá no Instituto fazem isso muito bem, né? Esse trabalho em equipe, que só o paciente se beneficia disso, né?
Além disso, Qual outro suplemento que daria para usar, assim, que tem evidência, que a gente... A condroitina e glucosamina, são aminoácidos, né, que têm uma resposta boa na melhora da inflamação articular também. É uma opção também, né? Às vezes tem paciente que não se dá bem com colágeno tipo 2, então são alternativas que você pode ter, né? A cúrcuma também é outra. A condroitina, ela vai agir daí lá no joelho. Ela é diferente do colágeno tipo 2, que age na parte intestinal. Não, a condroitina e glucosamina, ela também age de uma forma diferente, né, do colágeno tipo 2, mas também no processo inflamatório. E os recursos regenerativos, né? Que hoje, aí, com a tecnologia e com... A gente tá em alta, né? Os recursos regenerativos aí dentro da medicina da dor, dentro da ortopedia. Atualmente, assim, isso é mais novo, né? Dentro de 10 anos para cá, são alternativas que a gente não tinha anteriormente, mas já temos uma comprovação robusta aí de melhora com alguns procedimentos minimamente invasivos, né? Por exemplo, a infiltração com ácido hialurônico, com aspirado de medula óssea, o plasma rico em plaquetas, são alternativas que dá para a gente fazer injetando dentro da articulação, né, intraarticular, e isso já tem comprovação bem robusta e que tem uma melhora importante, né? E na prática clínica de vocês aí, vocês veem tudo isso? Sim, a gente nota uma resposta aí considerável do paciente, né? A grande maioria tem uma resposta aí de 70%, 80% de melhora de dor. Então, são alternativas que traz uma melhora importante, principalmente naquele paciente que não conseguiu começar ainda os outros tratamentos porque está com muita limitação, né? Você consegue melhorar ali mais imediato a dor do paciente e ele, com isso, cria um ânimo ali para fazer as outras alterações. Para ir para academia, né? Fazer a musculação, fazer a fisioterapia. Sim. As técnicas regenerativas vieram para modificar essa evolução, né, para ajudar nessa modificação da evolução, na tentativa de postergar essa evolução, retardar essa evolução da artrose, até então que se utilizava só o ácido hialurônico, né? Então, tem estudos científicos de nível de evidência 1 que mostra que tanto o PRP é o que tem mais estudo, mas assim, tanto o PRP quanto o BMA, eles associados com o ácido hialurônico, você tem uma resposta melhor. Então, essa associação é muito interessante e tem resultados significativos durante o tratamento. E tem que ser bem indicada, né, doutor? Bem indicada. Tem que ser bem indicada, o manejo, né, para tudo isso é diferenciado também, né? Não adianta você só fazer a infiltração e o paciente continuar com sobrepeso, sem fazer atividade física. Inflamar, vai ter sem fazer o preparo. A gente fala, tem preparo do solo, né, o preparo do terreno, igual não posso fazer uma plantação. Você vai plantar no terreno que está ali, terreno duro, não está fértil, não está produzindo. Então a gente tem que preparar a primeira parte metabólica do paciente para depois iniciar as técnicas. Senão o paciente também ele acaba desanimando com o tratamento, né? Às vezes ele tem aquela melhora ali rápida, né? Mas em questão de 1 mês, 2 meses, acaba voltando todos os incômodos, todos os sintomas, mas é porque não associou o tratamento completo, né? Fez só uma parte dele, né? Sim. Então, e aí, o grande objetivo é tirar esse paciente da crise, melhorar ali a qualidade de vida dele, melhorar o movimento para ele poder fazer a fisioterapia, poder fazer a academia dele, porque acho que quanto mais movimento esse paciente tiver, mais vocês conseguem retardar a evolução da patologia, né? Sim. O exercício, ele é um fator que já está comprovado que ele diminui a velocidade da piora, né? E outra coisa também, como é uma prevalência grande em idosos, uma coisa que vem muito associada é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? É uma perda da massa muscular, né? Então, se
se a pessoa ela não faz exercício, essa sarcopenia ela acaba evoluindo mais rápido e isso acaba sobrecarregando mais a articulação e piorando os sintomas, piorando a evolução da osteoartrite. Né? A gente tem que estar com musculatura forte para proteger essa articulação, né? E ainda junto nessa parte dos tratamentos minimamente invasivos, então os casos que não tem, o paciente tem muita dor, realizou infiltração, né? Às vezes o paciente já fez o ácido hialurônico e ainda sente um desconforto, sente uma dor, a gente pode lançar a mão dos bloqueios anestésicos, né? Os bloqueios dos nervos geniculares, que é aquilo que eu comentei no início lá, quando já se tem uma alteração estrutural mais importante dessa articulação, você já tem uma dor neuropática associada a uma sensibilização da dor dessa articulação, sensibilização central, e a gente pode lançar a mão do bloqueio dos nervos periféricos dessa articulação, que são os bloqueios dos nervos geniculares, para ajudar no controle da dor e facilitar essa reabilitação, esse fortalecimento do paciente. Porque diminuindo a dor, ele vai conseguir fazer exercício, ele vai conseguir... É um tratamento muito eficaz aí no controle da dor, principalmente naqueles pacientes que já têm uma artrose grave instalada, né? Ou que não desejam fazer cirurgia, ou que não tem a possibilidade, né? Às vezes tem uma doença, uma cardiopatia, uma diabetes descontrolada, e não pode se submeter a uma cirurgia, acaba que a ablação dos nervos geniculares, que são nervos sensitivos que a gente tem ali ao redor do joelho, ele traz um alívio muito bom, né, para esses pacientes, um conforto maior para poder agregar no tratamento dele, né, ser mais uma alternativa em conjunto aí no tratamento. Esse é outro ponto muito, muito importante, né, então, quando a gente faz esse bloqueio dos nervos geniculares, bloqueio teste, e o paciente tem uma melhora importante da dor, a gente fala aí acima de 60%, 70% de alívio, a gente faz a ablação. O que é a ablação? A ablação a gente vai entrar com uma cânula especial nesse nervo ali e vai queimar o nervo, vai desligar esse nervo. Então faz uma lesão térmica nesse nervo. E com isso desliga esse nervo de uma forma mais duradoura, não é permanente, depois esse nervo ele vai voltar, se regenera, mas dá um conforto muito grande para o paciente, principalmente os pacientes que não têm condição cirúrgica ou que não querem fazer um tratamento cirúrgico. E também insisto em dizer que essa é uma técnica também que exige uma grande expertise do médico ali para indicar, né? Porque eu vejo uma hiperindicação aí nos casos dos bloqueios, né? É esse cuidado que a gente tem que ter. Tem que ser bem indicado, senão não funciona. Então, senão queima a técnica. Assim como as técnicas regenerativas, assim como a radiofrequência, né? A risotomia do joelho, que é essa ablação. Então, tem que seguir os protocolos. Tem que seguir a risca, tem que fazer o tratamento correto. Não adianta chegar o paciente no consultório, tá com artrose, já pedir risotomia, já pedir ablação, porque a chance de não ter resultado é muito grande. Exatamente. E o custo de tudo isso, né? Então, o paciente, ele melhora, que nem o Dr. Fernando Rezec comentou, ele melhora com as medidas conservadoras, né? Melhora com uma infiltração de ácido hialurônico, e não precisa chegar nesse nível de ter que fazer uma ablação, de ter que fazer uma radiofrequência. Sim. Então, tem todo esse processo, né? Tem todo esse método, esse protocolo que esse paciente tem que seguir para a gente ter um resultado satisfatório com os pacientes. Show. E uma coisa também que, assim, os pacientes, quando a gente indica algum tratamento, eles ficam muito na dúvida em relação à duração desse tratamento, né? E eu deixo bem claro para o paciente, não tem como a gente prometer uma duração, né? Vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, vai durar 2 anos. Isso é muito variável e também o que eu sempre oriento eles é que depende muito da dedicação que ele vai ter, né? Ele tem que aproveitar aquela melhora inicial que ele vai ter e focar nos outros tratamentos que depende muito dele também, né? Não só nós médicos, né? Então, o paciente que acaba dedicando ali no fortalecimento, você vê que ele ganha massa muscular, ganha mais vigor físico, ele geralmente tem uma duração entre 2, 3 anos do tratamento, né? E já aquele paciente que não se dedica tanto, tem pacientes que 3 meses, 6 meses acaba voltando incômodo e tá muito relacionado a isso, né? Então é difícil a gente precisar um tempo de duração, mas que
tem que ter consciência de que a dedicação que ele vai ter ali no restante do tratamento é importante nesse tempo. Sim. Né? Por isso a gente gasta tempo na educação, nos tratamentos conservadores, fazendo com que ele entenda que mudar os hábitos de vida é importante, né? Para daí chegar nesse momento, de repente, de fazer um bloqueio de nervos, né? Uma risotomia, algo parecido. Precisamos educar o paciente. Ele tem que saber do problema que ele tem. Ele tem que saber que a artrose, que é a osteoartrite, não tem cura. Mas que tem tratamento, que tem medidas eficazes, que tem como ele viver com menos dor. Então é isso que ele tem que entender. E até no paciente cirúrgico, né? Que a gente eventualmente pode chegar, o paciente que vai submeter a cirurgia, se ele faz um preparo antes, o resultado, a reabilitação dele pós-cirúrgica imediata é melhor, e o resultado a longo prazo, duração do tratamento é melhor também, né? Então, não é um tratamento que fala, eu quero fazer cirurgia. Se o paciente chega pra gente e fala, não, doutor, eu quero fazer cirurgia. Mas se não faz o restante, a chance da gente ter um mau resultado mesmo fazendo a cirurgia é grande também. Até porque a cirurgia ela é definitiva, né? No caso, se for uma prótese, né? Então ela não admite erros, né? Ela tem que ser bem indicada também, né? O paciente precisa estar bem preparado para chegar na cirurgia, né? E já que a gente está falando nesse assunto da atividade física, né? Qual seria o melhor exercício para o paciente que tem osteoartrite? Bom, assim, é difícil, a gente não pode elencar o melhor exercício, né? A gente tem que individualizar para cada um, né? É claro que se você pegar a musculação em si, você consegue trabalhar melhor cada grupo muscular, né? Os pacientes que chegam, eles têm um desequilíbrio muscular grande, então tem algum grupo muscular que está sobrepondo a outro e precisa corrigir aquilo. A musculação ela é mais eficaz porque consegue trabalhar isso de melhor forma isoladamente, né? Mas eu não posso chegar para todo mundo e falar para fazer musculação. Sim, né? sim. Tem casos e casos. E tem pacientes que se dão bem com hidroginástica, com pilates. São alternativas muito boas também para o ganho de massa muscular, né? Exercício de baixo impacto, né? Sim, bicicleta. Inicialmente as atividades aeróbicas, né? A gente optar por uma natação, uma bicicleta, principalmente naquele paciente que já está com bastante sintomas, né? O paciente que está bem controlado, a gente autoriza a fazer caminhada, uma corrida leve, isso aí não vai piorar a lesão que ele já tem, né? Mas, inicialmente, se a gente partir já para a atividade de impacto, às vezes pode acabar piorando um pouco a dor. Então, a gente deixa com um segundo momento. Fator de proteção, fortalece músculo. Precisa de músculo. E aí, o fisioterapeuta, esse paciente que tá, assim, né, com muita dor, e o fisioterapeuta, ele vem nesse início, né, para dar um suporte ali para ele iniciar, né, os exercícios e tudo mais. Mas depois é importante esse paciente ir para academia mesmo e pegar peso. Evoluindo individualmente cada paciente, né? O fisioterapeuta é muito importante no processo de reabilitação, biomecânica, mobilidade articular, ajudar a tirar esse paciente da dor, né? Daquele quadro mais agudo da dor com medidas anti-inflamatórias, analgésicas, e com isso vai evoluindo. Né? O mais importante é a técnica correta e não a carga, né? Que vai se colocar, né? Então, uma outra coisa, assim, que eu vejo daí vem o quê? Ainda em contrapartida, a redução do peso, né? Começa a fazer atividade física, começa a se movimentar e já começa a emagrecer e tudo começa a melhorar. Melhora o sono, melhora todas as outras coisas que também acabam interferindo na dor crônica do paciente, né? E agora a gente não pode deixar de falar da cirurgia, né? Que existem cirurgias aí para os casos que não se dão bem com esses tratamentos todos que a gente falou, né? Na medicina a gente nunca tem um tratamento que é 100%, né? Então tem alguns casos que não, mesmo a gente tomando todas as medidas não cirúrgicas, ele acaba não tendo uma boa resposta, né? Ou às vezes tem uma resposta
parcial, com um tempo curto e posteriormente não tem uma resposta muito boa, a gente pode acabar evoluindo para a indicação cirúrgica, né? E nesses casos, a gente tem algumas cirurgias que podem ser feitas, né? A artroscopia, ela tem uma indicação bem restrita dentro da osteoartrite, tá? Então, não são todos os casos, porque se a gente for pensar na osteoartrite, se fizer uma ressonância no paciente com osteoartrite, com certeza vai aparecer uma lesão de menisco, né? E uma das formas de tratar a lesão de menisco é com artroscopia, mas não adianta a gente só ir lá corrigir a lesão do menisco, que nem sempre a gente vai ter bons resultados, né? Então, na artroscopia, na osteoartrite, ela tem uma indicação quando a gente tem, por exemplo, um corpo livre, que está bloqueando o movimento articular. Por exemplo, os osteófitos. Os osteófitos, eles podem acabar soltando, né? Principalmente aqueles que ficam no intercôndilo, por algum motivo ele pode acabar soltando e causar um travamento na articulação, né? E isso é uma das indicações. Ou, por exemplo, uma lesão meniscal em alça de balde, que é mais comum em pacientes jovens, que acaba travando a articulação também, é um bloqueio mecânico da articulação, tem uma indicação de artroscopia, né? Fragmento de cartilagem, né? Sim, fragmento de cartilagem pode ser um corpo livre também, né? E causar o bloqueio mecânico, né? Mas, assim, a gente ter uma indicação bem precisa, né? Questão da artroscopia. Outra cirurgia que a gente tem são as osteotomias. O que é osteotomia? A gente faz um corte no osso e corrige o alinhamento da articulação. Às vezes o paciente ele tem um joelho mais para dentro ou mais para fora, são alternativas para a gente corrigir o eixo da articulação, deixar o joelho alinhado. Mas a gente também tem umas indicações bem restritas, né? O paciente ele tem que ter uma lesão isolada em um dos compartimentos do joelho, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma osteotomia para corrigir o varo, que o varo é o joelho para fora. E geralmente, quando tem o joelho para fora, acaba sobrecarregando mais a parte de dentro do joelho, que é a parte medial, né? Então a gente faz a cirurgia para jogar um pouco da carga mais para a parte de fora. Só que para a gente indicar essa cirurgia, ele não pode ter lesão importante também na parte lateral e nem na articulação patelo-femoral. Então, são algumas alternativas para alguns casos restritos, né? E a terceira cirurgia que nós temos é a prótese de joelho. E ela é uma cirurgia definitiva, né? E ela praticamente faz um novo recapeamento do joelho. A gente tira todo o recapeamento ali que está desgastado e troca por um novo, só que artificial, né, de metal, que acaba simulando a articulação. E as próteses que a gente tem atualmente são próteses com uma tecnologia bastante avançada que reproduz fielmente o movimento da articulação. Então, um medo que nossos pacientes têm doutor, depois da prótese, vou voltar a andar. Já no dia seguinte já tem que ficar de pé e movimentar, né? Então, a prótese, ela tem esse objetivo. Recuperar a função da articulação, né? O movimento que ele vai ter e sem dor, né? Então, acaba que a gente reserva esse tipo de tratamento cirúrgico para o último caso, né? Aqueles casos que a gente não está tendo resposta. E sempre lembrando, preparar bem o paciente para chegar até lá, né? Toda a técnica, que nem o Dr. Fernando Rezec mencionou, toda a técnica não tem 100% de resposta, de resultado. Depende muito do paciente. Então, assim como na cirurgia, também tem uma porcentagem, assim como a infiltração, também tem uma porcentagem de paciente que não melhora e que fica com uma dor residual, que fica com uma dor pós-operatória, né? Então, também existe tratamento para essa dor pós-operatória, pós-cirurgia, pós-tratamento, que daí entra naquele assunto da ablação, da radiofrequência, onde você consegue fazer uma neuromodulação desses nervos, ou periférico, ou a nível central, para poder diminuir aquela dor naquele local, né? A porcentagem é pequena, sim, mas existem pacientes que já fizeram cirurgia de prótese e continuam, persistem com dor, uma dor diferente da dor mecânica óssea, porque aquela foi resolvida. Aí ele tem a dor da neuropatia periférica, né? Aquela dor da neuromodulação,
dessa sensibilização que ele ocorreu. Ele já sentiu tanta no dor que o decorrer- cérebro não esqueceu. No decorrer de todo esse tempo que ele vem sofrendo. O paciente fica aí 5, 10, 15, 20 anos sofrendo com dor até chegar numa cirurgia, depender, né? Fica postergando, né? Então é esse cuidado É importante a gente tratar isso antes e também após a cirurgia. Algumas medicações têm que continuar, né? Medicações direcionadas para dor neuropática. A gente não quer dizer que vai operar, fazer a cirurgia e vai tirar todas as medicações. Algumas, quando tem indicação, tem que continuar, né? Uhum. E tudo isso faz parte da educação do paciente. Ele tem que saber, né? Essas fases, ele tem que saber que ele pode ficar com dor depois de um procedimento, depois de uma cirurgia e a gente já dá a solução para ele também do que vai fazer se caso acontecer isso aí. Então, a gente consegue, como o Instituto Indoor, ele é um centro avançado de tratamento de dor, a gente consegue promover e mostrar para esse paciente todas essas fases. Caso ocorra, a gente tem uma solução, a gente tem como abordar, a gente tem como cuidar dele em todas as fases do tratamento. Uhum. Uma coisa também, assim, o paciente, ele tem receio da cirurgia, né? Pelo fato de ser um tratamento irreversível, né? Você não vai voltar. E os pacientes sempre chegam com aquela ideia, doutor, tem um conhecido de um amigo da vizinha que fez prótese e nunca mais andou. Mas acaba que, assim, aqueles casos trágicos que dão problema, que sempre pode ter em qualquer tipo de tratamento, eles acabam marcando mais, né? Mas a taxa de sucesso da prótese, ela é alta. Ela é mais de 90% de sucesso. Sim. Né? E, então, é uma alternativa, nos casos que a gente não está tendo resolução do tratamento não cirúrgico, de trazer mais uma alternativa de melhora. E tem alguns casos também, aqueles que a gente comentou, que tem um desvio do joelho muito grande, e isso acaba causando dificuldade na locomoção do paciente, né? O paciente que não consegue esticar totalmente o joelho, tem um flexo do joelho, ele tem um gasto energético para andar muito maior. Nossa, né? Então, acaba que nesses casos, apesar a gente acaba acelerando um pouco o processo de indicação da cirurgia, né? Uhum. Porque a gente conseguindo alinhar o membro, fazendo com que ele consiga esticar o joelho, a qualidade de vida dele melhora bastante. Exatamente. É importante dizer que a indicação, ela se baseia pelo sintoma, né? E não pela idade, né? Exato. Do paciente. A idade, ela não é um indicativo de cirurgia, né? Nem um impeditivo. Tem pacientes de 80 anos, 85 que fazem prótese de joelho, né? E é uma alternativa que a gente pode fazer, sim. Essa questão do medo é muito importante também, né? O paciente que tem muito medo tem que trabalhar bem isso. Né? Às vezes precisamos acionar a psicoterapia aí junto para ele perder, porque se ele tem medo antes, ele vai ter medo de movimentar depois, a cinesiofobia, ele vai ter medo do movimento. Então, e quando faz essa cirurgia precisa movimentar, precisa ativar essa prótese, ativar essa articulação. Então isso é muito importante. Se ele não ajuda no pós-operatório, acaba repercutindo no resultado. Né? Então, gente, vamos falar agora sobre 10 dicas para quem tem artrose. Tudo um resumo do que a gente já falou aqui, né? Então, procurar um bom ortopedista, perder peso, né? Se estiver acima do peso, não só pelo peso no sentido de impactar a sua articulação, mas no sentido de causar inflamações, né? Fazer uma dieta anti-inflamatória, aí, diminuindo os açúcares, os carboidratos refinados, aumentar a ingestão de ômega 3, de peixes, carnes magras, os analgésicos, né, foi falado também, que causam, né, a dependência, né, a sobrecarga aí no rim, problemas gástricos, problemas cardíacos, com o uso também uso do anti-inflamatório, né? E não do analgésico, né? Dos anti-inflamatórios. Uso do anti-inflamatório. Me corrija, doutor, por favor. Uso dos suplementos, no caso do colágeno tipo 2, da cúrcuma, da glicosamina e da condroitina. Fazer um manejo do estresse. Diminuir aí essa dor. Quando a gente diminui a dor crônica, né? Não só no caso da artrose, né? Mas o paciente se beneficia de forma geral, né? A dor crônica leva esse
esse sofrimento intenso que o paciente tem de longa data leva a um estresse, uma ansiedade, uma depressão, muitos casos de depressão, então tem que fazer esse manejo junto. É importante quando tem, identificar e tratar de forma correta. E aí, quando faz esse manejo do estresse, eu vejo assim que o sono melhora, os hábitos melhoram também, os hábitos mentais, espirituais, né? Que você fala tanto. E é importante a gente lembrar também que não melhora só a vida do paciente, melhora de todo o círculo dela, né? A família toda. A família, os parentes próximos, os amigos, né? Você imagina aquele paciente que tinha bastante dor, não viajava, não saía de casa, e aí tem melhora, o paciente ele começa a sair de casa, começa a fazer uma viagem, e isso acaba melhorando a qualidade de vida de todo mundo ao redor dele. Social, né? Social. E, além disso, a fisioterapia para fortalecer essa musculatura, né? Para trazer esse paciente de volta para ele lembrar que tem músculo que ele precisa movimentar, né? Então, fazer isso com rotina, com regularidade, né? Atividade física, fortalecer toda a cadeia muscular, desde do core, aqui do abdômen, quadril, né? Não é só ali o quadríceps, né? A coxa. A gente falando de joelho, né? A gente imagina só a musculatura ali da coxa, né? Posterior, anterior. Mas lembrando também que a região glútea é importantíssima na fisiologia, na cinemática do joelho. Então, sim, é importante fortalecer também a região glútea. E lembrar também de usar um bom calçado, né? Um bom tênis ali com um amortecimento bacana para também não... A gente nem falou sobre os calçados. Em relação ao uso de calçados no esporte, cada esporte ele tem um calçado mais adequado, né? Mas a gente não tem uma superioridade, um modelo em relação ao outro. Sim. Você tem que ter um bom amortecimento, uma boa adaptação ali do seu pé com o sapato, né? Não pode machucar, não pode estar muito apertado. Então, é importante você testar algumas alternativas, né? E ver qual que você se adapta melhor, né? E só um adendo aí, acho que você me permite, Renata, em relação aos exercícios. Você tinha até comentado que você não faz mais corrida, mas só pra gente não deixar um mal entendido aí. Que assim, a corrida não é um vilão para osteoartrite, né? A cartilagem, assim como o osso e a nossa musculatura, os tendões, eles precisam de algum impacto, né? Eles precisam do impacto ali para poder manter a homeostase dos tecidos. Então, assim, a corrida ela não é um vilão, tá? Da osteoartrite. Não é que o corredor, você que corre, vai acabar evoluindo com ter a patologia. Osteoartrite. Mas o que a gente tinha comentado é o exercício sobrefisiológico, né? Aqueles ultramaratonistas, atleta profissional que acaba levando ao máximo o corpo ali, eles têm um risco um pouco maior de levar lesões, e isso acabar acarretando em osteoartrite depois. Né? Entendi. Tá, não, mas a caminhada na esteira eu faço, tá? Mas correr eu não corro, não. Na verdade, o exercício de carga, a depender do grau de artrose que esse paciente tem, você vai fazer a correção, se ele pode, se ele não pode, né? Sim. Então, eu acho que isso também é muito pessoal, né? Cada um tem o seu preferência. O importante é fazer o exercício, não a corrida em específico. Mas se você faz a bicicleta ou a natação... Deixa eu dar essa desculpa, gente, que eu não corro porque eu tenho medo de ter artrose. Já que o meu histórico familiar não já me deixa assim com o pé atrás. Meu Deus. Então, falando do exercício, né? Usar um bom tênis, né, com uma boa a palmilha ali para absorver esse impacto, dá preferência para caminhada, para bicicleta, para musculação, né, sem fazer essa hiperpressão nesse joelho que já está com a patologia, né. Lembrando que o fortalecimento ele é super importante, né? Mesmo você aí que pratica futebol, faz a corrida, se você não faz um fortalecimento adequado, se não prepara a sua musculatura para aquele exercício,
pode acabar, infelizmente, evoluindo com alguma lesão no meio do caminho, né? Isso aí no atleta amador, ele pode acabar acontecendo. E se você faz um fortalecimento adequado, o risco de ter essa lesão muscular ou articular é menor, né? E além disso, aqui, número 9, está as cirurgias, né, com a prótese, né, do joelho, do quadril, quando muito bem indicada. E entre a fisioterapia, atividade física e a cirurgia, a gente tem as infiltrações com ácido hialurônico e as terapias aí, regenerativas, né, os ortobiológicos, né. Finalizamos o segundo Alívio Cast aqui. Muito obrigada, Dr. Fernando Rezec, pela tua disponibilidade, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento aqui com relação à osteoartrite. Obrigada, Dr. Lorenzo, né? O assunto de hoje acho que é de grande valia para quem está assistindo, principalmente para os nossos pacientes aí, e pacientes que estão sofrendo com artrose. Muita informação, né? Muita orientação, para esse paciente poder escolher o ortopedista, né, um profissional que tenha uma visão mais funcional do paciente, que não trate só a dor do joelho, trate o paciente como um todo. Então, acho que o paciente aí consegue essa orientação e buscar o tratamento adequado. Eu agradeço aí imensamente pela oportunidade de participar do AlívioCast e trazer informações aí para o nosso público aí, para poder trazer melhora da qualidade de vida e de uma forma geral, trazer mais saúde, né, para eles. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque essa conversa foi muito boa e ela vai ajudar muitas pessoas.